Olá, primeiro ano do ensino médio, professor Vinícius Leão aqui com vocês. A aula de hoje é uma continuação da aula passada. Ela fala sobre a formação da humanidade. Nós aprendemos na aula passada que a história é o estudo da ação humana no tempo. Então, desde o momento em que nós vamos ter seres humanos neste planeta, habitando este planeta, nós vamos ter história. Então, isso nos interessa demais. Nas imagens que nós podemos ver aqui, nós podemos ver pinturas rupestres, esculturas milenares, tá bom, pessoal? Pinturas feitas há milênios atrás. São as primeiras pegadas, registros escritos, pintados, pinturas, imagens, primeiros registros dessa humanidade agindo no tempo. A gente sabe que uma pintura ela não é feita por acaso. Ela traz uma mensagem. Da mesma forma, uma escultura. Isso tem muito a nos dizer. Então, toda a arte, todo o pensamento humano interessa a nós porque isso forma a nossa identidade. Então, essas aulas de história são muito importantes para nós entendermos que certas preocupações, certos desejos, certos repúdios que nós temos hoje também comungam com os desejos, repúdios e emoções dos primeiros seres humanos a habitarem o nosso planeta, fazem parte da nossa identidade humana. E isso interessa à história. Bom? Essas questões sobre a origem dos seres humanos são questões que os seres humanos trazem ao longo de milênios, tá? Atualmente, século XXI, existem duas grandes explicações globais para a origem dos seres humanos, tá bom, pessoal? A primeira delas é talvez a mais aceita entre todos atualmente. É a teoria que o ser humano e todas as coisas foram criados a partir de quem? De Deus. Essa teoria é chamada de teoria do criacionismo, criação. A criação a partir de quem, pessoal? De Deus, a criação divina. O homem é uma criação de Deus. No entanto, essa explicação, vamos dizer assim, religiosa, ainda não satisfez a muitos seres humanos. E os seres humanos vão buscar a origem dos seres humanos, das coisas, a partir de uma outra teoria científica chamada de evolucionismo, que é uma teoria que ajuda a também explicar a origem dos seres humanos. Tá bom, pessoal? Nessa teoria do evolucionismo, nós vamos entender que o ser humano tem um ancestral comum com os macacos. É muito importante que você tenha em mente isso. Lembra daquela velha frase que a gente escuta tanto desde a infância? O homem veio do macaco? Essa frase é totalmente falsa, tá? Do ponto de vista evolucionista. Por quê? Porque não é o que defendia Charles Darwin quando criou a teoria da seleção natural. A partir da teoria da seleção natural, que vem lá da biologia, nós vamos entender que o ser humano passa por um processo de evolução da sua espécie. E o macaco também. Só que houve um momento em que essa linha do macaco e do ser humano foi marcada por um ancestral comum. E a partir daí se bifurcou. A linha evolutiva do ser humano foi para um lado, a do macaco foi para outro lado totalmente diferente, tá certo? O ser humano, ele descende da linha evolutiva dos chamados hominídeos. Os primeiros hominídeos e seus fósseis são ossos que se tornaram rochas com o passar dos milhões de anos, tá? Que são encontrados a partir de trabalhos muito rebuscados da ciência.
os primeiros hominídeos surgiram na África, 5 milhões de anos atrás, mais ou menos. Tá? Os registros mais antigos, fósseis mais antigos dos primeiros seres hominídeos são datados de 5 milhões de anos atrás. Aqui nessa imagem você percebe a linha evolutiva do ser humano. Não pense que esse bichinho aqui é um macaco, tá bom, gente? Não é um macaco. Tá? Por mais que pareça, por mais que isso crie na nossa mente a ideia de que o homem veio do macaco, aqui é um ancestral comum, tá, gente? Que tem outro nome, diferente do que a gente chama hoje de macaco, tá certo, pessoal? Esses aqui são os primeiros hominídeos que vão aí, ó, como você pode ver, tornando a sua coluna vertebral cada vez mais retilínea, tá certo, pessoal? Até chegar neste ser aqui que somos nós, Homo sapiens sapiens. Tudo isso a partir do que, galera? Da seleção natural. Como a gente pode ver na imagem aqui, o que defende a seleção natural? Que a natureza, ela mesma faz com que os seres menos adaptados ao meio não consigam reproduzir a sua espécie, de modo que vão ser chamados de seres extintos. Essa extinção pode acontecer de forma natural, tá, gente? A partir de um trabalho evolutivo que leva milhões e milhões de anos. Daí que a gente entende que a girafa, por exemplo, ela não nasceu com esse pescoção grandão, tá, gente? A girafa ela foi, ao longo de milhões de anos, num trabalho evolutivo, aumentando o seu pescoço para chegar à copa das árvores e poder se alimentar e assim crescer, se reproduzir e evoluir a sua espécie. Aqui nós vamos ter uma imagem clássica, tá, dos hominídeos. O primeiro hominídeo, datado de 5 milhões de anos atrás, é o Australopithecus humanus. Depois nós vamos ter o Homo habilis, o Homo erectus, até chegar ao Homo sapiens neanderthalensis, que é o que a gente pode ver aqui na imagem, e o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Vamos destacar a questão do Homo sapiens sapiens. Os mais antigos registros fósseis do Homo sapiens sapiens datam de 200, 250 mil anos atrás. Encontrados em qual continente? África. Isso quer dizer que o ser humano, com grande probabilidade científica, nasceu na África. É o chamado território continente mãe. E aqui nós vamos ter a chamada linha do tempo da pré-história. Lembrando que esse termo pré-história, como eu falei na aula passada, é um termo que pode ser criticado, porque ele define que existe algo antes da história. Não necessariamente. Por quê? Porque história é o estudo da ação humana no tempo. Então, tudo que o ser humano fez no tempo é história, mesmo o que os livros trazem como pré-história. Mas, por questões didáticas, a gente vai trabalhar com esse termo, tá? Por exemplo, há 4 milhões de anos atrás, nós vamos ter uma pré-história, porque não existe nada escrito. Nós vamos ter o surgimento do primeiro hominídeo, Australopithecus, 5, 4 milhões de anos atrás, tá certo, pessoal? E aqui nós vamos ter um longo período da pré-história chamado de Paleolítico. Muito importante tratar dessa questão. É a idade da pedra lascada ou idade da pedra antiga. Esse Paleolítico vai ser o maior período de presença humana na Terra. Maior período da presença de hominídeos na Terra. Lembrando que na linha de seleção natural, o Australopithecus vai ser extinto, assim como o Homo habilis, assim como o Homo de Neandertal, assim como o Homo erectus. O que vai ficar na linha evolutiva vai ser o Homo sapiens sapiens, que até hoje está, não é? Tomara que fique para sempre. O fato é que se a gente criar uma terceira guerra mundial ou vir um vírus, a nossa espécie pode ser extinta também. Nós estamos passíveis da extinção, pessoal. Isso é provável, por mais que seja algo assim horrível só de pensar, mas também é provável. Tá bom, pessoal? Mas voltando aqui ao nosso assunto, 10 mil anos antes de Cristo, nós vamos ter o chamado período neolítico, ou idade da pedra polida, da pedra nova, que vai até 4 mil anos, quando surge, por volta de 4.000, 3.300 anos de Cristo, a escrita na região da Mesopotâmia. E aí vem o ano 1,
em que não vai ser mais antes de Cristo, porque vai ser o nascimento de Cristo, até o ano 2019, 2020, 2021 depois de Cristo. Percebam que a história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, tá? Esse período vai ser o chamado período histórico, da escrita até os dias atuais, que é onde se tem o domínio da escrita entre o Homo sapiens sapiens, tá bom, pessoal? Basicamente, essa é a linha do tempo que a gente tem que ter em mente. É muito assunto para pouco tempo, mas eu espero que vocês estudem bastante, tirem as dúvidas comigo no chat e até a próxima aula, gente. Um abraço.